Estamos iniciando mais um Rider Safety Condução de Excelência. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, a Adotesc, o Idetran e a Clarisul Seguros. Agradecemos também ao pessoal do Motoclube Mutantes, facção aqui de Florianópolis, que esteve conosco no nosso último programa. Um abração aí para o Michel, para o Vigia, para o Salsa, para o Homer e para o Palha. Os meus entrevistados de hoje é um casal sensacional que fez uma viagem maravilhosa em cima de uma DT 180. Então, vamos acompanhar os entrevistados de hoje, o Caio e a Jéssica. Vamos para o break comercial e retornamos em breve. Cheia de aventuras, mas toda convivência regras tem que ter. Pra um trânsito melhor, adote uma postura. Quem você ama vai te agradecer. As ruas são o espelho da vida, e pra dar certo o respeito tem que existir. O exemplo é a melhor saída. Por isso, Pedrinho, a gente vai te seguir. Pedrinho pedestre, o trânsito precisa de mudança. Pedrinho Adotesc, é essa nossa esperança. Na faixa de segurança, a preferência é do pedestre. Ter mais cuidado é simples prevenção. No trânsito, você sempre estará dos dois lados. E se for soltar pipa, será ou não? Essa é a nossa esperança. Vocês estão gostando do nosso programa? Você conhece alguém que queira patrocinar esse programa? Entre em contato conosco. Telefone 48 998 40 7777. Vamos divulgar a sua marca neste programa. Estamos iniciando mais um Rider Safety Condução de Excelência. E os meus entrevistados de hoje é o Caio e a namorada dele, a Jéssica. São dois aventureiros que fazem viagens aí de uma maneira um pouquinho diferente, com motos que a gente não está acostumado a ver no dia a dia, mas era muito comum no passado, motos dois tempos. Caio, conta pra gente como é que começou a tua história no motociclismo, cara. Cara, acho que foi desde pequeno, andando na garupa da moto do meu pai. Cresci na garupa dele, fui pegando gosto e tô aí até hoje. E me diz uma coisa, o vício pelo óleo dois tempos, como é que surgiu isso? Cara, eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade e não podia ver uma RD passando na minha rua que eu já corria na janela para olhar. Aí fui crescendo com aquilo na cabeça e botando na cabeça quando eu fizesse 18 anos eu queria uma. Aí tirei a carteira com 19 anos, meu pai me deu uma CG 125, fiquei com ela 3 meses, troquei no RD 135 e já faz mais ou menos uns 6 anos que eu só tenho dois tempos na vida. Na minha época era um pouquinho diferente. Se você quisesse arrumar uma namorada, você tinha que ter moto dois tempos. Quando você chegava na balada, aquele cheirinho do óleo dois tempos, ela já imaginava, não vou a pé para casa. Arrumei a carona para ir para casa, né? Então ficava fácil a gente arrumar a namorada para aquela noite, para aquele baile, levava para casa e ali começava um relacionamento. Foi assim contigo com a Jéssica também, não? Na verdade, quando eu te conheci, eu tava sem moto dois tempos, não tava? Não, tu tava com a RB, só que tu tava com Fusca. É, o primeiro encontro foi de Fusca. Aí o Fusca também deixa um cheirinho, Jéssica, é isso? Cheirinho de gasolina. Eu tenho uma filha, ela tem um namorado, eles começaram a namorar bastante jovens, ela com 15 e ele com 16. Aí quando eles partiram para o primeiro carro, vamos comprar um carro? Ah, vamos comprar um carro. Só não pode ser Fusca, porque eu não quero ficar fedendo a gasolina. Por isso que já tem que escolher bem desde o início. Bem desde o início, né? Para não ter esse problema aí. Não ter problema depois. Me diz uma coisa, dessas motos que você teve, como é que surgiu a paixão? Você contou da tua história de adolescência, mas existe hoje uma questão de dificuldade de você encontrar um mecânico que conheça muito bem de moto dois tempos. Como é que é isso hoje no teu dia a dia? As dois tempos ela já tem fama de incomodar muito. Exato. Na minha opinião, tem dois motivos por elas incomodarem demais. É a manutenção incorreta e mecânico ruim. Claro, tem dono ruim também. Uhum. Com o passar do tempo eu me incomodei muito e aprendi muito. Então com os erros tu aprende, tu acaba aprendendo.
Então, praticamente a mecânica da minha moto, eu sei fazer tudo. Porém, agora nessa última viagem a gente contou com a ajuda de um especialista apenas em moto 2 tempos, porque hoje em dia tá difícil tu depender de mecânico. Hoje em dia tu passa em qualquer oficina e mexe com moto 2 tempos? Não, cara, não mexe com moto 2 tempos. E os que dizem que mexem, eles deixam muito a desejar. Eles não te entregam a moto no tempo correto, vão te enrolando, vão sempre deixando a tua moto para depois. Então, a minha sugestão é que tu tem que aprender a mexer com a moto. E não é fácil. Vai levando um tempo, uma caminhada, mas hoje eu me viro em tudo. Porque tecnicamente ela acaba sendo mais fácil de manutenir pelo motor ser mais simples do que uma moto 4 tempos, né? Mas quando você começa a entender o mecanismo de como funciona, começa a ficar mais fácil. Na minha adolescência, qualquer um que tinha moto 2 tempos era o próprio mecânico. Sim. Com raras exceções, não, eu tenho que fazer o motor. Eu quero fazer a moto andar mais, vamos rebaixar cabeçote, vamos fazer isso, vamos trocar pistão, vamos rebaixar, vamos fazer... E aí, então, é que você levava para o mecânico. Mas, no caso contrário, todo mundo mexia na moto, né? E o problema, na minha época, que eu notava era o quê? Aqueles misturadores automáticos que as motos tinham do Autolube, né? Então tu colocava gasolina e o Autolube no reservatório. E aquilo de vez em quando dava pane, por falta de manutenção, por estar velho. E aquilo é que incomodava. Ou colocava óleo 2 tempos de mais ou colocava de menos. Sim. O de menos fundia o motor da moto. O de mais ficava toda gorda. O de mais molhava a vela, não queimava o combustível e a moto não andava. Então, hoje continua a mesma coisa? Como é que tá isso? Cara, eu tenho moto 2 tempos já desde os 19 anos, eu tô com 26. Sempre usei Autolube. Pra mim, um mecânico que chegar e falar, mandar tu tirar a bomba de Autolube, na minha opinião, já tem que sair fora, corre. Eu tive uma RD 135 por 6 anos, incomodou tudo que tinha que incomodar. O Autolube nunca deu problema. Essa aqui agora, a gente fez 15 mil quilômetros, nenhum problema com o Autolube. Cheguei de viagem, quando a gente fez a revisão, troquei os reparos da bomba. Eu não tenho nada a questionar sobre o Autolube. Eu acredito que quando dá problema porque antigamente, cara, se você começar a conversar com algumas pessoas de antigamente, tem nego que fala que botava até óleo de cozinha na gasolina. Como é que a Yamaha dava conta de uns donos de moto 2 tempos dessa? Não tem como. Não, eu nunca fiz essa aventura, não. Eu sempre usei o óleo 2 tempos correto, recomendado, né? Então aparecia de vez em quando um óleo 2 tempos melhor. Esse aqui não deixa fumaça, mas é 10 vezes mais caro. Sim. Eu comprava aquele óleo 2 tempos para colocar na moto. Então sempre essa situação assim, né? A galera tá ouvindo aí o barulho de moto chegando aqui. É porque o Caio, ele tem uma barbearia, garagem e barbearia, não é isso? Então o público dele, a maioria é motociclista. Eu tava aqui montando o setup e a galera vem pra cá pra cortar cabelo, fazer a barba e fica conversando de moto, de viagem e tudo mais. Então se você é motociclista, né, gosta de ter um visual legal, deixa o teu recado aí já da barbearia, cara. Quiser seguir lá no Instagram, é Garage Barbearia São José. A gente tá em Barreiros, São José. Rua José Victor da Rosa, número 700, que vai ter várias fotos, papo de moto, e é isso aí. Jéssica, me diz uma coisa, essa tua aventura e teu desejo por moto, como é que foi? Foi a primeira paixão pelo Caio ou a moto já vinha junto? Como é que é isso? A primeira veio a paixão pelo Caio, porque eu não gostava muito de moto, porque eu já sofri já alguns acidentes, só que o Caio me passou a confiança da moto, me mostrou que é uma aventura, é libertador andar de moto. Levei a paixão através dele mesmo. Porque quando você não confia em quem está conduzindo a moto, fica complicado. Você bastante. Fica tenso ali, o que vai acontecer? Você quase tem vontade de se jogar da moto. E isso acaba causando acidente, né? Isso. Então a insegurança que você tem no piloto, você acaba modificando a trajetória da moto e muitas vezes acaba causando um acidente involuntariamente, mas isso acontece, né? Vocês fazem quantas viagens por ano? Como é que isso é planejado? Então, viagens curtas, a gente está sempre no rolê, sempre indo ali, indo aqui. Viagens longas como essa, a gente só tem condição de fazer uma vez por ano. Aí a gente se programa o ano inteiro, aí sai final do ano. Viagem grande assim, acho que já é a quinta que a gente faz, que eu faço, né? Ela já é a terceira. E a gente está sempre aumentando um pouco. Conforme vai passando os anos, a condição vai melhorando um pouquinho, a gente vai conseguindo uma ajudinha ali, uma ajudinha aqui. E a gente agora está com um projeto de fazer 2 por ano. Uma na metade do ano,
seria uma viagem de uns 5, 6 dias. E final do ano, sair sem hora para voltar. Tipo, essa agora a gente levou 45 dias. Só que querendo ou não, a gente sempre tem um tempo destinado para voltar, porque tem que voltar para a barbearia, tem muito cliente. Tem conta para pagar, tem né? conta para pagar. Não ganhou na Mega Sena, então tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Então a galera acha que tudo cai do céu, né? A gente é motociclista, tá viajando, tudo é de graça, alguém paga pra gente, não tem nada disso não, cara. Tem que ralar o ano todo, juntar uma grana, se programar, né, para poder cair na estrada e ir numa boa. Me diz uma coisa, nesse planejamento, como é que você imagina a viagem? É um consenso entre vocês e como é que vocês fazem esse planejamento da viagem? Hoje a gente vai rodar tantos quilômetros, amanhã tanto, ou simplesmente sai, eu quero ir para um ponto X, a gente vai chegar lá, não se sabe como, e depois a gente volta. Como é que é isso? Sem lugar determinado, eu só boto no Google Maps ali, é tipo, vamos supor que eu vou daqui para o Rio de Janeiro, eu vou botar no Google Maps ali, hoje eu vou rodar até São Paulo. Aí eu boto até o Rio de Janeiro e ando até São Paulo. No outro dia a gente vai seguindo, nunca tem um destino certo. A gente para a hora que quer, sai a hora que quer, come a hora que quer, não tem. Por isso que geralmente a gente viaja sozinho. Só eu e ela. E questão de hospedagem, o que vocês fazem? Barraca, hotel, Depende que da rola? situação e da condição financeira. A última viagem que a gente fez, a gente foi para o Ushuaia. Argentina, a gente foi até na Carreteira Austral no Chile. E para lá o hotel é muito caro, então qualquer diária é 150 para cima. A gente só ficou em barraca, posto de gasolina, camping. Essa agora para Bolívia, Peru e Equador, a gente só ficou em hotel, que é muito barato. Diária do hotel R$40, 45, R$35, R$50. Então a gente praticamente ficou só em hotel, nem usamos a barraca. Porque o custo é mais baixo, né? E aí você tem a estrutura do hotel, né? Você tem um banheiro à disposição, você tem uma série de coisas que te dão um pouquinho mais de conforto. De repente você pode até rodar um pouquinho mais durante o dia. Não, estou cansado, eu não preciso me preocupar em armar acampamento e tal, isso, aquilo. Só chego, tomo um banho, boto a bagagem lá e vou descansar, né? E só de saber que vai ficar no hotelzinho no final do dia já dá até um alívio a mais no dia. Cara, eu já dormi muito em barraca. Hoje eu não tenho paciência para isso, eu procuro hotel. Né? Eu gostei de viajar para a Argentina, fiz uma viagem agora em novembro, Chile, Argentina e Paraguai. Chile, Argentina e Uruguai. Eu achei que a rede hoteleira na Argentina estava muito barato, né? Eu fiquei em hotel cassino pagando 110, 120 reais por dia. Mas isso foi agora? Foi em novembro. Mas aí já tinha baixado o peso? A conversão de peso lá a gente estava pagando 15 por 1. Então um real valia 15 pesos. Quando você foi, talvez a moeda, a economia argentina fosse um pouquinho melhor e então se tornou inviável para você. Mas em novembro agora eu fiz essa viagem e para mim foi muito tranquila essa situação. Um país que eu acho muito caro é o Chile, né? Porque tem uma economia muito estabilizada e tal, embora tenha esses conflitos lá, a comida também é bastante cara. Então você tem que pensar e equacionar essa questão de Chile realmente, né? É um país que vive também do turismo, então tem uma estrutura e acaba cobrando mais caro. Diferenciado. É diferenciado. Eu já tive colegas que viajaram para Peru e tudo mais e a gente sabe que lá a estrutura é muito precária. O que vocês encontraram nessa viagem que vocês foram para lá? Muita pobreza e lugares exóticos, né? Que a gente não tinha visto ainda. Então parece que como é que eu posso dizer assim, a tecnologia e a evolução não chegou, né? Tem lugares assim que a gente pensa, como é que vive alguém aqui? Não tem lógica. É quase primitivo, né? E aquela cultura permanece, de tempo em tempo eles levam aquela vida deles ali e se tu pensar em mudar, eles não têm a ideia que haja algo diferente, talvez fora daquilo. É bem isso que representa. E a estrutura de rodovia, o que vocês encontraram lá? Atende bem ou não atende? Bem bom. Não lembro de nada que deixou a desejar, não. Não lembro de nenhum... Então a galera que deixou a desejar. A galera que quiser viajar para lá, vai numa boa. O que a gente fez, o roteiro é muito bom. Só cuidado com o Google Maps, que ele te manda para umas roubadas. O Google Maps é complicado. Quando você foi no Google Maps, ainda eu acho que não tinha opção para moto. Hoje ele já tem no celular a opção. Já tinha opção para moto? Tinha. E aí ele te jogava em roubada assim mesmo? O Google Maps ele é desgraçado porque assim, no mapa aparecia 3 rotas. Tipo, uma de barro, esburacada, e 2 de asfalto. Ele te mandava para esburacada. Ele pegava o caminho mais curto. Mais curto. Esburacado, cheio de barro.
Então ele não te dava muita... Não, ele é filha da mãe. Então a questão toda é você conversar com quem já passou, com quem mora na região, tá nesse ponto, quer ir para tal lugar, qual é a melhor estrada? É mais ou menos assim? É mais ou menos assim, mas é complicado porque é uma distância tão longa que tu acaba se perdendo nesses detalhezinhos. Tipo, lá na rodovia tal, tu vai ir por uma outra rodovia que lá a estrada é melhor. Cara, tu vai ficar dias e dias rodando e tu não vai nem lembrar. Então tu tem que ir e esperar o que vai acontecer. Legal. E como é que é essa aventura, Jéssica? Encarar isso aí, tô indo e o que será que eu vou encontrar lá na frente? Tem que gostar, realmente, porque assim, a gente passa por muitas situações que às vezes... eu não sei explicar, não posso falar. Situação de risco, não? Também situações de risco. Pra gente que é mulher também, a gente fica um pouco... Receosa, né? Receosa, porque é outro país, é outra cultura, são pessoas diferentes, tu não sabe o que tu vai encontrar. Então, pra gente mulher, às vezes é meio complicado. Mas a gente... Se não sair, não sai, né? Se não sair, não sabe o que pode ocorrer, não sabe o que vai acontecer. E aqui hoje estamos falando com Jéssica. Não, porque é difícil para a mulher ir se aventurar no negócio. Quando você está acompanhado, já é mais tranquilo. Tem alguém que vai estar cuidando de mim, que está pensando que eu estou aqui e tudo mais, né? E não vai me colocar numa situação de risco. Você sozinha, eu acredito que você não faria isso. De moto, esse tipo de aventura assim... Sozinha já é meio complicado. Né? Embora existam, mas aí eu conheço algumas colegas motociclistas que viajam, mas não viajam sozinhas. Vai mais uma, duas... Tem que ter contatos aí na estrada, Exato, né? Para poder se sentir mais segura. E um planejamento mais detalhado, Exatamente. sabendo o que eu vou encontrar. Né? Nessas aventuras de vocês, não, eu estou indo para tal lugar e o que acontecer... não tem muito planejamento não, só vai. E o que acontecer no caminho vai acontecendo e a gente vai vivendo as experiências e conhecendo lugares. Isso. Alguma situação de risco vocês passaram? De risco em questão de segurança, risco de segurança. Mas com a malandragem? Isso, com malandragem. Não, é porque na verdade nos outros países a gente não consegue identificar quem que é o malandro. É tudo muito parecido. Agora no Brasil a gente já consegue identificar, já dá pra sentir um pouco de maldade. Agora nos outros países a gente nunca passou nenhum tipo de insegurança. Até porque a moto que vocês viajaram foi uma DT 180, Sim, né? não. Então é uma moto que não é uma moto ostentação. Não. Entendeu? Então é uma moto normal, que você se confunde com quem está andando pela cidade, uma moto de pequena cilindrada, te dá uma condição de viajar numa boa, mas não é aquela moto assim, caramba, esse cara tem dinheiro, eu vou me aproximar desse cara e vou ver o que ele tem aí para me poder levar. É diferente, né? Até porque, vou roubar a moto desse cara. Tá, mas essa moto tem por lá. Ou não tem, ninguém vai querer roubar. Então é uma moto que não vale tanta grana assim para o cara investir num roubo, né? Pensando que vai resolver a vida dele. Diferente de uma BMW ou qualquer outra coisa assim, que isso pode acontecer em função do valor agregado que a moto tem. Né? Fora que vai com tanta coisa amarrada que parece uma barraca de cigano. O cara, às vezes, fica, não vou fazer nada com esse cara, eu vou ajudar ele. Galera, vocês estão gostando da entrevista com o Caio e com a Jéssica? Nós vamos para o break comercial e retornamos em breve, tá ok? Cheia de aventuras, mas toda convivência regras tem que ter. Pra um trânsito melhor, adote uma postura. Quem você ama vai te agradecer. As ruas são espelho da vida, e pra dar certo o respeito tem que existir. O exemplo é melhor saída, por isso Pedrinho a gente vai te seguir. Pedrinho pedestre, o trânsito precisa de mudança. Pedrinho Adotesc, essa é a nossa esperança. Na faixa de segurança, a preferência é do pedestre. Ter mais cuidado é simples prevenção. No trânsito, você sempre estará dos dois lados. E se for soltar pipa, serol não. Essa é a nossa esperança. Vocês estão gostando do nosso programa? Você conhece alguém que queira patrocinar esse programa? Entre em contato conosco. Telefone 48 998 40 7777. Vamos divulgar a sua marca neste programa.
voltamos a apresentar Rider Safety Condução de Excelência com o Caio e com a Jéssica. Caio, você falou da questão da quantidade de bagagem que vocês levam. Eu sei que isso é um conflito quando a gente viaja de moto e tem uma garupa. Né? Geralmente a bagagem da mulher ela acaba sendo muito maior que a do homem. Como é que acontece a administração de vocês com espaço na motocicleta? Na verdade, até pelo que a gente vê a galera viajando por aí, a gente leva pouca coisa. E a Jéssica até que ela consegue se controlar um pouco. Acho que bobear ela tem até menos bagagem do que eu. Tem menos coisa que ele. E também roupa de mulher é menor. Então, enquanto eu levo 2 camisetas, ela leva 2 blusinhas, já é menor. E a gente tenta se controlar bastante nisso daí. Pouca roupa e pouca bagagem. Na verdade, pelo que a DT consegue carregar, até que foi bastante peso. E até o amortecedor dela não suportou todo o peso. Mas a gente foi com 2 alforjes lateral, um baú traseiro de 28 litros, que é pequeno. Sim. E a barraca amarrada em cima do baú. Então, comparado com muita gente por aí, a gente leva pouca coisa. Isso que tem ferramenta e um kit de primeiro socorro, né? De peça para moto. A primeira viagem que eu fiz com a minha esposa foi numa V-Strom, numa DL1000. Né? E eu tinha os alforjes laterais e o traseiro também, o top case. E aí eu cheguei, coloquei os 3 maleiros em cima da cama, vamos arrumar agora a bagagem pra gente viajar. Quando eu cheguei no quarto, não coube tudo. Como assim não coube tudo? Né? Não, os 3 bagagens já estão cheios e não coube tudo. Deixa eu ver o que tu colocou aqui. Eu comecei a olhar, só tinha a roupa dela. Aí eu falei, tirei tudo, né? Só, isso aqui é teu, isso aqui é meu e isso aqui é da moto. Tá, então vai nossa capa de chuva, vai aqui. Agora, tuas coisas têm que caber aqui, as minhas vão caber aqui. Agora aqui vai a nossa capa de chuva, ferramenta de moto, peça sobressalente, que eu uso muito, lâmpada de farol, pisca, luz de freio, isso tudo eu tenho na moto, né? E uma caixinha de ferramenta também, caso precise alguma coisa. Aí ela chegou assim, mas assim não dá para viajar. Não, é assim que todo mundo viaja, a gente vai viajar assim também. Né? Então, no grupo que eu participo de moto, muitas vezes a mulher, esse conflito acaba gerando o quê? Então agora eu vou comprar minha moto. Aí eu levo o que eu quiser na minha moto. E muitas têm moto e estão partindo para essa aí. Jéssica, tem esse desejo de pilotar a moto ou a garupa está muito bom? Eu tenho uma moto, uma DT também 180, É? só que ela está em construção ainda. Tá em reforma. E aí a ideia é viajar em dupla, cada um na sua moto? Sim. Pretendemos viajar em dupla. O problema de uma viagem muito longa em 2 motos é a condição, né? É a grana, porque a gente já viaja de 2 tempos por amor à camisa. Porque seria muito mais barato comprar uma Teneré 250 e economizar metade do dinheiro. Só que a gente gosta. E o problema é isso, né? A condição financeira que encarece um pouco, né? Mas agora a gente está planejando uma viagem para o Uruguai no meio do ano e a gente pretende ir com 2 motos. E aí vai ser a primeira viagem da Jéssica. E o Uruguai já é mais perto, né? O Uruguai vai rodar o quê? 2.000, 3.000 quilômetros no máximo aí, ida e volta, né? É um país muito interessante, muito legal para conhecer, com uma cultura bastante interessante. Um país que eu gosto muito de estar lá, eu já morei na fronteira com o Jaguarão, então é um país que eu me identifico bastante. E recomendo o pessoal que quer conhecer algum país aqui da nossa volta, começa pelo Uruguai, depois parte para a Argentina, Paraguai e até chegar ao Chile. Eu acho que vale a dica aí para você. Você separou algumas fotos para a gente ver a respeito dessa viagem que vocês fizeram. Primeiro conta para a gente por onde vocês passaram, depois nós vamos ver as fotos. A gente entrou primeiro pela Bolívia, por Corumbá. Tá, então saiu daqui de São José, Grande Florianópolis, foi em direção a Corumbá, no Mato Grosso, é isso? Primeiro a gente foi até no Paraná, na oficina Benates, de um colega nosso, deu uma geral na moto. Aí de lá a gente foi sentido Corumbá, passamos por Campo Grande, aí entramos por Corumbá e fomos sentido ao Salar do Uyuni. Passamos Santa Cruz de la Sierra e a intenção era a gente ir até La Paz, no Chacaltaya, e até na Estrada da Morte. Porém, o amortecedor traseiro ele estourou, ele deu problema, estava dando final de curso direto. A gente acabou abortando porque a gente ia ter que pegar uma estrada de Rippel. E aí a gente entrou pro Peru, ficamos em Cusco, tentamos arrumar o amortecedor lá, não teve jeito. Fomos para Machu Picchu. Depois de Cusco a gente foi para Nazca. De Nazca a gente foi para Huacachina, que é, quem quiser procurar aí, o nome é Oasis, o nome da ilha, uma ilha cercada por dunas, bem interessante. E de lá a gente foi sentido Equador, pelo litoral do Peru.
A gente foi até Banhos, no Equador. A gente queria ter rodado um pouco mais no Equador, mas o dinheiro já estava meio curto. E a gente estava um pouco atrasado com o tempo, que a Jéssica tinha que voltar para trabalhar, que tinha conta para pagar, aquele negócio. E o roteiro de ida foi isso daí. Aí na volta a gente voltou praticamente quase pelo mesmo trajeto, só que a gente veio pelo Acre. A gente subiu até o Acre, e veio Acre, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Campo Grande. Aí voltamos para Benades, no Paraná, demos toda a revisão na moto e chegamos em casa. Legal, legal. Então agora nesse percurso aí, a gente vai ver algumas fotos que ele separou pra gente, alguns vídeos também. Porque eu estava vendo ali, você pilota e a Jéssica é cinegrafista da dupla. Sim, mas então. ela também pilota. Mas de vez em quando na viagem ela pilotou e você foi na garota? Algumas vezes, é que eu fico com um pouco de receio porque quando eu tô viajando de moto, eu tenho 2 olhos na frente, 2 olhos atrás, eu tô sempre de olho em tudo. Então a gente tem que estar esperando tudo. Tem que estar esperando um carro vindo na contramão, um bicho atravessando a pista. Então eu acho que o meu reflexo é melhor que o dela. Então a gente vai ter que trabalhar esse reflexo dela ainda e logo ela vai estar na pista. Sem contar que vocês estavam com a moto com muita bagagem. Muito peso. E isso muda o comportamento da moto. Né? E muitas vezes o piloto tem que se acostumar com isso para que não tenha nenhum problema e acabe ocasionando uma queda. Mas é um pouco diferente. Vamos ver então algumas fotos, ele vai mostrar e vai contar pra gente que lugar é esse e como é que foi isso aí. Essa foto é que a gente está vendo. Essa é no litoral do Peru, ao lado direito ali é o Oceano Pacífico. E aí a gente estava indo sentido a Nazca, no litoral do Peru. Essa região é muito bonita, né? Muito bonita. Chegaram a visitar aquele... Aí também, no mesmo lugar, só que a foto em outro ângulo. Aqueles parques que tem lá, vocês chegaram a visitar, tirar foto? Qual lugar no Peru? No NASCAR, lá naquelas linhas de NASCAR Sim, e tudo mais. a gente foi nas linhas de NASCAR, fomos. Muito... Pena que a gente foi no modo pobre, né? Só sobe a escadinha e olha lá do alto. O que o pessoal conta daquilo na região? Qual é o folclore e tudo que existe lá? Conversaram com algum nativo? Eles dizem que não tem resposta, né? Não que não tem. sabem. E eu até perguntei como é que a poeira não tampa as linhas. Mas eles dizem que o solo é muito rígido. O solo todo é muito rígido. Porém, a gente andou dando uma pesquisada, a Jéssica, e o que tu pesquisou? É que na época eles faziam aquelas linhas com madeira. Com madeira. Pra ficar fértil e essas coisas. Foi o que ela pesquisou aí no... Porque é o que diz o Google. Mas eles fazem todo um drama lá, né? Mas é bem interessante, é bem legal. Parece que eles dão uma varridinha naquelas linhas, porque é muito limpo. sempre limpo é aqui. muito limpo. Essa outra foto aí. Isso aí foi no Equador. Ali atrás é um vulcão, que eu não lembro o nome. Mas a gente passou por alguns vulcões no Equador. E, cara, é sensacional esse visual aí ao vivo. Algum vulcão ativo lá pela região que vocês passaram? Passamos por um ativo. Ele, inclusive, entrou em erupção em 2014. Devastou um monte de lugar lá. E o problema do vulcão é a questão da cinza, né? O resíduo que ele deixa. Chegaram a passar por alguma parte que tem esse resíduo? Na verdade, a gente ficou bem de cara pro vulcão. A gente subindo a serra lá, a gente ficou bem de cara pro vulcão e tu consegue ver... O rio de lava ali, por onde a lava passou. Por onde a lava passou e destruiu bastante coisa lá. Bastante coisa. Só que por onde a gente passou já estava tudo tranquilo. Já tinha amenizado, a chuva já tinha carregado um pouco da cinza e tudo mais. Foi em 2014, né? Aí foi na fronteira com o Equador. Me diz uma coisa, como é que é essa questão das passagens de fronteira? Encontraram algum problema? O que o pessoal pedia? O que vocês levaram de documento? Nenhum problema. Inclusive a gente entrou na Bolívia um pouco que irregular. Porque quando eu saí para fazer um dia antes de sair para fazer a viagem, eu assim, cara, eu acho que a minha carteira tá vencida de habilitação. Eu pensei, putz, que pariu, e agora? E a carteira tava com meu pai, não lembro por quê. Seu pai, traz a minha carteira aqui, por favor. Ele tinha vencido dia 30 de novembro. Dia 30 de novembro, isso. E a gente estava saindo para viajar, a gente ia sair dia 1 de janeiro, eu acho. Tem uns contatos que trabalham no Detran, não, velho, é no mínimo aí 10, 15 dias para ficar pronto. E agora o que eu vou fazer? Não posso esperar esse tempo. Esperei, passou o feriado ali, que acho que era dia 3 ou dia 4. Fui lá, regularizei. Quantos dias? No mínimo aí 15 dias para ficar pronto. Eu voltei para casa,
Aí lá eu perguntei, meu pai pode vir pegar quando ficar pronto? Pode. E a Jéssica, carteira provisória? Carteira provisória não pode sair do país. Jéssica, nós vamos tentar entrar com a tua carteira. E a gente entrou com a carteira dela e a minha vencida. A gente passou na fronteira da Bolívia. Aí quando tu passa na fronteira, eles não pedem habilitação. Eles pedem quando tu tem que fazer o permisso na Bolívia. Tem que fazer um permisso na cidadezinha mais próxima. Jéssica, a gente vai tentar fazer com a tua carteira. E eu vou dirigindo e de vez em quando a gente troca. A gente chegou lá, dei uma habilitação dela. E o guarda olhou assim, não. Entendeu? A tua? Perguntou se eu tinha a minha. Aí eu disse, putz, a minha tava vencida, eu tinha? Só que tava vencida. Eu disse, eu vou tentar a sorte. E eu dei pra ele, e ele, não. Mostrou ali que a data tava vencida. Aí ele pegou a dela, chamou a gente numa sala, ó, só ela pode dirigir. Disse, beleza. E eu tinha ouvido uns boatos que quando tu saía dali, uns 20 km pra frente, tinha uma guarita da polícia, que eles paravam as pessoas pra pegar um presentinho, um regalo. Eu disse, putz, quer ver como chegar lá na frente eles vão parar a gente? Porque o cara viu, né? Provisória, atrasada. Aí saímos dali com ela dirigindo, foi embora. Passamos, ninguém parou, fomos indo, mudamos. Aí eu sempre ia dirigindo. Quando vinha uma guarita da polícia lá na frente, trocava. Ela ia pra frente, eu ia pra trás. E a gente veio assim na Bolívia inteira. E teve uma situação na Bolívia, que a gente tava descendo uma serra, quando a gente virou assim de cara com a blitz. Os caras parando pra... Região de Cochabamba? E não, foi... eu não lembro qual foi a região, mas era uma vila bem pequenininha. Pararam a gente, eu já fui direto falando com o guarda, perguntando se tinha hotel pra tentar desenrolar. Mandou encostar os documentos, a habilitação. E ele que estava dirigindo? E eu que estava dirigindo. No final das contas, demos a dela, porque o cara tava na guarita, acho que ele não viu. Deu tudo certo. Aí quando a gente chegou no Peru, entramos no Peru assim, aí meu pai conseguiu pegar a carteira. Aí mandou pra mim, eu já tava com ela digital. Aí tocamos a viagem assim e foi tudo tranquilo. não deu nada de errado. A Bolívia tem uma questão bastante peculiar, que se você entra de maneira irregular, geralmente o pessoal acaba perdendo a moto lá dentro. A moto, a gente sabia disso. Então é um risco bastante grande que se corre. Não só na Bolívia, como em qualquer lugar. A gente acha que é só em outros países, mas no Brasil também é assim. Então o estrangeiro, quando ele entra no Brasil, ele tem, com o carro estrangeiro, o proprietário tem que estar junto e ele pode indicar mais um condutor. Além do proprietário, mais um condutor. Então, se uma terceira pessoa estiver dirigindo esse veículo, em caso de fiscalização, dá perdimento do veículo estrangeiro. Então, isso não é incomum acontecer no Brasil, principalmente em caso de acidente, que eles se envolvem e tudo mais. E o brasileiro também não tem autorização para dirigir veículo estrangeiro no Brasil. Então, são situações que a gente precisa entender e respeitar para não ficar apelar. E parece que na Bolívia não tem Uber também, né? Não, é só aquele tuk-tuk, mototáxi. E não tem como ir para a rodoviária ou aeroporto, tem que caminhar um pouquinho. Ia ficar empenhado. Essa próxima foto aí... É nas linhas de NASCAR. Linhas de NASCAR, né? Então, olha só a DT 180 aí, cruzando a América do Sul, né? Então essa aí é a composição de bagagem que vocês levaram, a Ford na direita, um na esquerda e o top case ali atrás, né? Porém aí já não estava com a barraca em cima, porque a gente deixou ela em Cusco, para aliviar peso, porque o amortecedor traseiro estava muito ruim. Aí pegamos a barraca na volta. Voltando para casa, pegamos a barraca. Então já tinha o planejamento de voltar, passar pelo mesmo caminho ou buscar a barraca ali, né? Era caminho. Era caminho. Recomendo o pessoal visitar lá? Muito. Na verdade, tem gente que fala que o destino não importa, o que importa é o trajeto. Porém, vamos e viemos, o trajeto é o mais cansativo, né? Cara, eu não sei. Algumas partes do trajeto é o mais cansativo. Eu sou apaixonado pela estrada, cara, eu sou suspeito em falar. Mas quando tu fica tipo 10, 12 horas e não tem nada de interessante pra te ver, é a parte chata da viagem. Mas a gente chegava em uns lugares assim que a gente, eu não acredito que eu tô aqui. Uns lugares assim que nem era o nosso destino, mas que tava no trajeto. Umas montanhas, umas serras que a gente fala, putz, que pariu, eu não acredito que eu tô aqui com a DT. E ir embora. É que quando você está com uma moto de menor cilindrada, o que acontece? Você não consegue ter tanta velocidade, você roda menos. Né? Eu tenho uma moto de grande cilindrada, eu costumo viajar com ela e faço umas loucuras. A minha esposa fica doida quando a gente viaja só eu e ela. Porque eu monto na moto, onde é que a gente vai dormir? Quando eu cansar, a gente vê.
né? Então isso geralmente dá 14, 15, 16 horas em cima da moto. E ela dorme, acorda e a gente segue a viagem, né? Na moto. Sim. E essa foto aí foi aonde? Essa foto é no Peru ou já foi na Bolívia? Lá no fundo é um rio, é isso? É um rio, passa um rio ali. Início de Peru. Eu acho que é no início do Peru essa foto. No meio da serra, né? Isso, na verdade a gente... Eu não lembro se aí era a rodovia, se a gente entrou numa estradinha pra bater a foto. É uma rodovia. Era uma rodovia? Rodovia. Esse lugar eu não lembro exatamente, mas é no início do Peru. O relevo do Peru basicamente é esse. Tem alguma região de altiplano lá que Não você sei no consegue litoral, andar? né? Só no litoral. Acho que só no litoral, o resto é muita montanha. E Muita cada montanha. curva é uma paisagem diferente. Não tanto, mas é bastante diferenciado assim, mas não... Chegou nas montanhas é só montanha. Mas uma coisa, Verde. circulação de caminhão, trânsito naquela região, como é que é? Muito intenso ou não? Muito intenso, mas por questão de ser região montanhosa, os caminhos andam muito devagar. Então é assim, ó, não, pelo menos a região que a gente passou, não tem tu andando no meio das montanhas. É ou subindo, descendo, subindo. Então, ou tu vai pegar o caminhão subindo devagarinho, ou tu vai pegar o caminhão embalado. Mas como tu acaba ultrapassando isso tudo na subida, na descida é difícil tu ver caminhão. A gente já passou todo mundo. Legal. Nós vamos para mais um break comercial e retornamos em breve, tá bom? Galera, vamos lá para o anúncio dos nossos patrocinadores. Vamos faturar. Bora lá. Até mais. Cheia de aventuras, mas toda convivência regras tem que ter. Pra um trânsito melhor, adote uma postura. Quem você ama vai te agradecer. As ruas são o espelho da vida, e pra dar certo o respeito tem que existir. O exemplo é a melhor saída. Por isso, Pedrinho, a gente vai te seguir. Pedrinho pedestre, o trânsito precisa de mudança. Pedrinho Adotesc, essa é a nossa esperança. Na faixa de segurança, a preferência é do pedestre. Ter mais cuidado é simples prevenção. No trânsito, você sempre estará dos dois lados. E se for soltar pipa, será ou não? Essa é a nossa esperança. Vocês estão gostando do nosso programa? Você conhece alguém que queira patrocinar esse programa? Entre em contato conosco. Telefone 48 998 40 7777. Vamos divulgar a sua marca neste programa. Com o aumento de veículos em todo o país, vários fatores levam a população a ter dificuldades em adquirir e resolver problemas com documentações de seus veículos. Com mais de 1.000 profissionais espalhados em todas as cidades de Santa Catarina, o despachante agiliza toda a documentação dos veículos, evitando filas, transtornos e com um diferencial: o atendimento. Serviços como transferência, licenciamento, primeiro emplacamento, alteração de dados e todo o serviço de tramitação de documentação de veículo fica a par do despachante, trazendo muita comodidade e tranquilidade para seus clientes. Parcelamos todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes. Facilite sua vida. Procure um despachante mais perto de você. Voltamos com Rider Safety Condução de Excelência, com o Caio e com a Jéssica, contando um pouquinho da aventura que eles viveram na última viagem com a DT 180. E você falou aqui no último bloco a questão de caminhões, subida e descida. Como é que é a situação? Porque a gente sabe que moto 2 tempos não tem freio motor. Sim. Como é que é pegar um caminhão descendo a serra?
atrás do caminhão. O caminhão desenvolve mais velocidade, aí você não tem tanto que usar o freio da moto, como é que é? Porque em longas descidas a gente sabe que, pelo menos nas motos de grande cilindrada, a gente encontra um problema de freio. Sim. Se eu usar muito freio em grande extensão e continuamente, o que acontece? Vai aquecer o fluido de freio e eu acabo ficando sem freio na moto. Sim. Isso é recorrente na DT 180 ou não acontece isso por ser uma moto mais leve? São tantos anos andando com moto 2 tempos que não sinto falta de freio de motor. Para mim é algo natural. Eu nem sei te explicar como é que é a reduzida assim, de necessitar de um freio de motor. Claro que a gente não usa o freio de motor. Na verdade ela tem, só que é muito inferior a uma moto 4 tempos e não se usa. Porque se tu vir descendo um morro e tu reduzir marcha para ela segurar na freio do motor, parece que o pistão vai voar fora do motor. É porque é uma moto mais leve, né? A gente não tem moto pesada, de alta cilindrada, 2 tempos. Eu não conheço nenhuma, pelo menos, né? Aqui no mercado brasileiro eu nunca vi uma, não sei se existe fora. Mas motos maiores, mais pesadas, elas demandam muito freio, principalmente na descida. Sim. Né? Então aí você acaba usando excessivamente o freio e aí acaba por aquecendo o fluido de freio e a moto fica sem freio. Então muita gente para a moto, espera, é recorrente acontecer acidente na Rio do Rastro, o pessoal que não conhece vem para cá visitar, quer descer a Rio do Rastro e fica usando freio, chega uma hora que não tem freio. Né? Ainda bem, eu não conheço nenhum caso que tenha passado pelo guarda-reio, ali, pela defensa de concreto. Geralmente eles param na defensa de concreto, mas é comum isso acontecer. Então a DT, creio eu que por ser uma moto mais leve, a gente não tenha esse problema. E a gente tem que ter o bom senso de não exagerar na velocidade, porque a gente está com muito peso, né? Então a gente tem que estar... Eu digo isso numa serra muito íngreme, né? Não numa embaladona assim que tu tem espaço para sair de alguma coisa ou evitar um acidente. Ou até uma possível ultrapassagem, né? Aqueles pontos de reta que você pode ultrapassar um veículo mais lento, né? Vamos seguir aqui nas nossas fotos. Essa aqui é uma foto então que você tirou onde? No Salar do Uyuni, é isso? No Salar do Uyuni. E lá essa foto é um símbolo que existe lá, isso é uma escultura de sal, né? Que foi feito lá. Que marca a passagem do Rally, né? Paris-Dakar, o Rally Dakar aqui agora na região sul, que acontecia saindo da Argentina e passava pelo Salar. Então tem várias estátuas lá que remontam isso, né? Tem, e essa aí com certeza vai ser emoldurada essa foto. Para mim é uma das melhores. É que são pontos assim, né, que você vive na viagem que são inesquecíveis. Sim. Você pode dizer assim, não, essa aqui é a foto da viagem. E a recompensa de chegar a certos lugares com uma moto 2 tempos, para mim é muito mais gratificante. Então, para mim é muito gratificante. Então, lugares como esse não vamos esquecer nunca. Pô, isso é muito legal. Cara, isso aí também é muito show. Esse é o cemitério de trens. Fica onde esse cemitério? Perto do Salar do Uyuni. Perto do Salar. Na verdade é no Uyuni. É no Uyuni, na cidadezinha né? do Uyuni. O Salar do Uyuni, ele fica a entrada convencional, fica a uns 30 quilômetros da cidadezinha do Uyuni. Isso aí é o cemitério de trens. Muito interessante. A galera costuma acampar lá na volta, é permitido, não é? Como é que funciona? Acampando. Não vi ninguém acampando. E também não teve o desejo de ficar por ali? A galera que, na verdade, a gente ficou no hotelzinho, aí a gente não tinha ido pro Salar do Uyuni ainda, né? Não, ainda. A gente foi primeiro no cemitério de trens e depois no Salar do Uyuni. Então, quando a gente saiu do Salar do Uyuni, a gente tava que era só sal. Porque a gente pegou muita água. Então, a gente teve que ir direto pro hotel, tive que mandar lavar as roupas, porque não dava para ficar daquele jeito. Lavar roupa e moto, né? Porque tem que cuidar da moto, porque realmente a corrosão é bastante acentuada. Tem algumas pessoas lá que olham aquela água do Salar, às vezes tem alguns buracos e mergulham a mão naquilo, né? Quando você tem um nativo, ele diz, não tira a mão daí. Ele pega a água, você tira a mão, ele já vem lavando a tua mão, porque ela pode ficar toda preta em função da salinidade daquela água ali. É muito salgado. Então tem que tomar cuidado com isso. Então o pessoal que viaja para um local e não conhece bem, interage lá com o nativo, conversa com o pessoal da região, com o guia de turismo, o que dá e o que não dá para fazer, para que ele possa te recomendar isso, tá certo? Para você não ter um problema de saúde em função de uma curiosidade, beleza? Fica a dica aí para vocês. Que região é essa aí?
Então, Rec, eu acho que isso aí foi no Equador. Aí a gente tava indo atrás do cara que tinha a suspensão traseira da moto. Fila para pegar gasolina no Equador. Isso aí era uma 2 tempos ali, ó, eu tava indo atrás dela para fazer um vídeo. E aí a gente tava fugindo o vulcão que eu falei que entrou em erupção no Equador. Aham. E boa parte dessa terra que está ali na volta é Lá, cinza do as vulcão, né? marcações, sim. Isso é no Equador também. A gente pegou muita variação de estrada, de tempo. E aí a gente tava com o amortecedor estourado. Só finaleira de curso. Mas devagarzinho até vai, né? Fica só Mas na mola, mesmo né? assim, chega a doer o coração. Porque parece que vai rachar o quadro no meio. Então, galera, vocês estão vendo que não é fácil você sair e se aventurar num local que você não conhece, né? As estradas ali, você viu com muita obra e tudo mais, numa moto de maior cilindrada que não seja uma moto off-road, você pode passar trabalho. Então, toma cuidado aí onde você vai colocar a tua moto para que você tenha uma viagem bastante segura. Vamos ver o próximo vídeo aqui? Isso aí é já fazendo a manutenção da moto, é isso? Um acerto de carburação. Estava na altitude, a moto perdeu Isso, aí a gente potência. já estava a nível do mar. Na verdade, a perda de potência não foi tão grande. Não é efetivamente pela... Porque na verdade assim, ó, qualquer moto, quanto mais alto, mais combustível ela vai mandar para o motor. Mais combustível. Então tu tem que vir acertando ela para ela mandar menos combustível. E por mais que tu deixe a moto acertada, a quantidade necessária que ela precisa de gasolina, ela ainda perde força. É porque tem pouco oxigênio. Sim. E essa perda de rendimento, ela pode ser causada pelo excesso de combustível ou automaticamente pela altitude, né? Então, eu cheguei a em um dia mexer no carburador 5 vezes por essa variação de altitude. E é isso aí. É porque geralmente quem vai de 4 tempos, tipo a injetada, tu não vai sentir tanto. Mas ainda tem casos que as pessoas sentem essa variação de altitude, né? E a carburada sente mais ainda. O equipamento que você utilizou para essa filmagem? Estou vendo que você tem uma máquina na frente, uma filmadora na frente e a outra na mão. Só GoPro. 2 GoPros? Uma Hero 3 e uma Hero 4. Esse vídeo a gente está vendo que você já fez uma edição dele, né? Isso. Então você pegou vários pontos Isso. ali Tem muito vídeo, a gente está fazendo documentário, né? Aham. Então, ficar selecionando é meio complicado nos vídeos certos. Isso aí é a Praça das Bandeiras. Sim. Isso já no litoral. Não, isso é Não, no Salar no ainda. Salar. No Salar ainda. No Chile tem uma região, uma cidadezinha lá no litoral, acho que é Arequipa, se eu não estou enganado, tem uma praça semelhante também na beirinha da praia. A gente acha que planejando uma viagem, tal local tem posto de gasolina, tem isso aqui. Bolívia é bem defasado em imposto de gasolina. Tem país que isso não acontece, você vai ter que perguntar para o pessoal quem é que vende gasolina, ele vai ter um tonel de gasolina na casa e vai estar vendendo. Mas na Bolívia, quase toda a vila tem quem venda gasolina. Então é bem tranquilo. Apesar de não ter posto, qualquer vila que tu parar, tu consegue gasolina para comprar. Galera, isso é dica importante, tá? Então você está planejando a tua viagem para lá, uma moto com baixa autonomia, então você já sabe, numa vilinha para quem tem gasolina, eles chamam lá nafta ou qual é o nome que eles Gasolina. usam? Gasolina mesmo? Nafta é lá pro Chile e Argentina. Bolívia, Peru e Equador é gasolina. E mais barato do que comprar no posto de gasolina, tá? Posto de gasolina eu pagava 8 bolivianos, direto com eles pagava 6 bolivianos. Porque os bolivianos, eles pagam em média 3 bolivianos no posto. Então a gente praticamente só abastecia com eles. Saía mais barato do que comprar no posto de gasolina. Eles têm uma sobretaxa lá, Sim. não tem um subsídio para o turista, né? E além da moto 2 tempos ser mais sensível ao combustível, a gasolina comprada com essas pessoas é muito melhor que a gasolina do Brasil. Eu não vou perguntar quanto é que ela pesa, mas quanto é que você pesa? Olha, eu pesava 70 quilos antes de ir pra viagem. Eu perdi 4 quilos, agora estou com 66. Eu Só um chassi do grilo. eu peso 110, então 110 em cima da motinha, botando o peso pro lado, Já ia dar uma ela cavaleada. vai sair um pouquinho, vai mudar a trajetória com certeza. Né? Sei que a moto é resistente, a pedaleira não vai quebrar.
O pessoal não entende muitas vezes, pô, o que essa galera quer? Não tem nada lá, não tem praia, não tem shopping, não tem isso, não tem aquilo. Galera, é o que a gente gosta de fazer, conhecer esses lugares, conhecer história, conhecer gente que vive lá. Aí que você volta para casa, você tem tudo aqui, você olha, caramba, eu sou multimilionário e não sabia, né? Eu tenho tudo aqui. E aí você volta, pô, agradecendo a Deus. E pô, com mais vontade. Exato. Deus, obrigado, porque eu estou num paraíso, eu vivo num local que tem tudo, tem abundância, eu consigo ter tudo, né? E tem gente que fica reclamando da vida morando aqui. O que vocês tiraram de lição dessa viagem? E aí, Jéssica? Agradecer mais pelo que a gente tem. É muito, assim, a gente chega em lugares que é muita pobreza, tu vê um pessoal assim, com mais necessidade, assim. Eu até falei pro Caio que quando a gente chega, que eu vejo que estou chegando em casa, eu sempre choro de emoção, por a gente ter cumprido a viagem, outro por tudo que eu tenho e outro por ter chegado vivo. Próximo projeto de vocês? Então, o próximo projeto de viagem grande, a intenção é a gente ir para o norte do Brasil, costeando, e vir pelo meio, conhecendo algumas chapadas. Tem muitas chapadas pelo Brasil. Cara, eu fiz um trajeto agora em janeiro, eu saí daqui moro na Palhoça, saí de Palhoça, fui até Teresina, no Piauí. Sim. Eu passei por lugares simplesmente maravilhosos na BR-135, passando por Gil Boés, Floriano, Luiz Eduardo Magalhães. Recomendo, se você puder passar por lá, na volta você vai passar. A gente vai ver muita pobreza na região do Piauí, entendeu? Muita mesmo. E você acha, pô, esse pessoal podia ser melhor atendido, podia ter água, podia ter isso, podia ter aquilo. Só que lá você vai ver que eu conheci um Poço Violeta, se eu não estou enganado. O poço foi aberto há mais de 40 anos, ele jorra água a uma altura de perto de 30 metros e nunca secou. E nunca ninguém conseguiu tapar aquele poço. Tipo assim, não, vamos tapar para essa água não ir fora. Então, tem água, entendeu? O que falta é investimento para que o pessoal, então, possa produzir. Eu parei nesse poço, tinha dois barzinhos lá, um que vendia comida, outro vendia água e picolé. E aí eu fui comer, já tinha almoçado, fui pegar um picolé para comer, e eu olhei para o lado assim, olhei dois peixes enormes pendurados num varal, né? E que estava lá secando, né? Aí eu perguntei para a moça, tá, mas o que vocês colocam nesse peixe para não vir mosca? Porque lá tem muita mosca, mesmo no local do deserto, tem muita mosca. Aí ela chegou e disse, não, a gente só passa sal e azeite de cozinha, e aí coloca aí, a mosca não vem. Aí o peixe desidrata, ele tem um longo período de duração, tipo um bacalhau, um peixe seco, o que a gente pode consumir por aqui. E aí eu perguntei, tá, mas da onde vem esse peixe? Não, do poço aqui tem alguns locais aqui que a gente fez alguns tanques e cria esse peixe em cativeiro. Então você olha, pô, mas isso aqui é muito pobre, é isso aqui. Não, tem condições de explorar, tem condições do pessoal viver muito bem. Não tem a questão toda é ter boa vontade, investir. E uma coisa que eu notei, o pessoal lá 10 horas da manhã está almoçando. 11 horas fecha os restaurantes, fecha tudo, tu não encontra nada aberto. Aí 4 horas da tarde começa a sair todo mundo da toca. Porque entre 11 e 4 da tarde ninguém aguenta o sol. A temperatura, então eu te aconselho, entendeu? Você quer andar por lá naquela região, você acorda 4 horas da manhã, porque 5 horas já tem sol, viaja até as 11, para a tua moto, abandona. 4 horas da tarde você monta nela de novo, viaja até 6, porque 6 horas também já começou a escurecer. E escureceu, para a moto, não sai dali. Tá? Porque tem muito animal solto na pista. Sim. Então é jegue, é porco, é cabrito, é carneiro, é o que você imaginar, animal silvestre você vai encontrar na rua, né? Na estrada. Então toma cuidado com isso e não segue viagem, né? Carro, moto, o que for. Boa para, né? Almoçar, alimentação, não recomendo, né? Recomendo nas cidades maiores. Então leva sempre alguma coisa que você tem em mãos, porque a comida deles é muito mais carregada, muito mais forte que a nossa. E você tem uma indisposição intestinal numa viagem de moto, não é nada interessante. Sobrevivemos a Bolívia e o Peru, agora tá de boa.
Não, mas cara, eu já viajei para lá, teve um colega que comeu um bode ensopado. Não, era só carne de bode, pedaços de carne ensopada, como carne de panela, só que era o bode. E simplesmente a barriga dele começou, em 2 horas ele parecia uma gestante de 9 meses, aquilo prestes a explodir. Barrigudo. Né? Então isso em 2 horas. Né? Então a gente não está acostumado com esse tipo de coisa, então é muito preocupante você chegar e se jogar de cabeça nessa alimentação. Né? Mas fica a dica aí. Eu queria pedir para vocês agora, a gente está chegando no final do programa, a dica que vocês dão para quem pretende viajar, quer entrar para essa vida aí e de repente pegar uma 2 tempos e cair na estrada. Deixa o teu recado para a galera, cara. Olha, se quer viajar com uma moto 2 tempos, vai ter que aprender muita coisa ainda. Tem que entender da moto, tem que saber carburação, não pode depender de mecânico, porque se tu só depender de mecânico, tu ficar num perrengue aí na estrada, não vai saber o que fazer. E, cara, não pensar muito. Quer viajar, vai lá, ó, tal dia eu vou viajar e pronto. Esse negócio de ficar pensando, um dia eu quero viajar de moto. Se Deus quiser, um dia eu vou viajar de moto. Não, velho. Tu tem que ir lá e se programar e fazer acontecer. Se pensar assim, vai morrer no sofá. Se pensar assim, vai morrer no sofá. Jéssica, tua experiência aí, o que você diz pra galera? Não tem medo? Não tem medo, acredita? Bota a cara pra bater e só vai. Fica aí essa dica então para vocês, galera. Obrigado por nos assistirem até aqui. Nós vamos ficando por aqui. Boa estrada a todos, com segurança, com responsabilidade. Um abração e até o nosso próximo programa. Obrigado, Caio. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Raik, pela oportunidade. E sucesso no teu próximo projeto, no teu empreendimento. E também tem uma rifa, né? Tem. Ele está fazendo a rifa da DT que ele usou nessa viagem aí. Ele vai rifar a moto, vai pegar a grana, vai comprar uma RX 180, parece que já achou a moto. Já. Vai comprar a moto, vai investir o dinheiro nela para viajar com a RX 180. Deixa o teu telefone para a galera que quer comprar a rifa. Eu vou passar o Instagram. Pode ser, vai lá. 2 tempos trip. Tá tudo certinho lá no Instagram. Vamos ajudar o Caio aí, vamos zerar as rifas dele aí para que a gente possa ver alguém feliz rodando com essa DT 180 e ele com a RX 180 desenvolvendo o próximo projeto. Um abraço a todos, boa estrada, um abração.